Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, minhas reverências, muito obrigado. Você que está participando do nosso Domingo da Seicho no Ie. Se for a primeira vez que você está participando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Seicho no Ie, que é o lar do progredir infinito, é uma filosofia religiosa. Tem gente que adota como uma religião, tem gente que adota como uma filosofia de vida, que com certeza consegue orientar você para que a sua vida se torne cada vez melhor. É um grande prazer estar aqui com vocês e eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma questão muito importante, quer dizer, confiar em Deus. Sim, confiar em Deus. Existem muitos títulos do nosso ensinamento, ou seja, da verdade, homem, filho de Deus, escritos pelo professor Masaru Taniguchi, professor Seicho Taniguchi, professor Masanobu, as esposas, professora Junko, a professora Teruko Taniguchi, Emiko Taniguchi, e também por muitos autores brasileiros que escreveram os livros orientando a gente de como nós podemos colocar os ensinamentos da Seicho no Ie e outros ensinamentos em prática. Quando nós falamos confiar em Deus, nós podemos dizer também desenvolver a nossa fé, não é? Porque confiar é ter fé. Se eu confio em você, é porque eu tenho fé em você. Isso, então, significa que nós, dentro do ensinamento da Seicho no Ie, também vamos aprender a desenvolver esta fé. Em um dos livros escrito pelo professor Fujiwara, que é Você Será Salvo Infalivelmente, todos esses livros que eu vou citar aqui hoje, inclusive, estão disponíveis na nossa livraria virtual. Então, em um desses livros, que é Você Será Salvo Infalivelmente, o professor faz uma afirmação bastante interessante. Ele diz que fé é autoconfiança. Fé seria praticamente sinônimo de autoconfiança. Claro que quando eu digo fé, eu estou falando de uma autoconfiança que é não a autoconfiança em mim mesmo, porque isso pode ser egocentrismo, né? Eu confio em mim, eu sou o bom da história. Bom, na verdade, esta fé verdadeira, ela deve estar baseada na conscientização, na verdade, de que o homem, que o ser humano é filho de Deus. Ou seja, não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus que está dentro de mim que as realiza. Quando eu tenho esta verdadeira autoconfiança, ou seja, eu estou seguro de que Deus está agindo na minha vida, de que este Deus é um Deus vivo, um Deus real, então significa que eu estou desenvolvendo a minha autoconfiança. Se você quiser medir a sua fé, que tal usar a reguinha da autoconfiança? Pois então, você tem uma régua que eu estou te dando aí de presente, chamado autoconfiança. Então, se alguma situação te abala, se alguma situação te entristece, se alguma notícia te fez perder o chão, significa que você está com pouca fé, ou então a sua autoconfiança foi abalada, porque a autoconfiança
nesse sentido que eu estou tratando, é a capacidade de você crer na grande vida do universo, que é Deus, crer que você é filho de Deus e aí agir, porque essa é uma questão importante dentro do ensinamento da Seiichi no Yen. Eu tenho autoconfiança à medida em que eu acredito nesse Deus vivo, num Deus perfeito, num Deus que me fez a sua imagem e semelhança, e consigo então no momento certo tomar as decisões adequadas. E a partir dessas decisões adequadas, o mundo começa a se transformar e eu volto a viver uma paz interior, uma paz de espírito. Veja que interessante esta questão que eu trago aqui para você. Falei então que fé, eu posso medir minha fé através da medida chamada autoconfiança. E esta autoconfiança, esta fé, tem que me trazer necessariamente paz de espírito, tranquilidade. Claro que durante uma má notícia a gente se abala, não é? A gente se preocupa com o filho, com a filha, a gente se preocupa com o neto, com a neta, a gente se preocupa com a esposa, com o marido, com os nossos companheiros. Então, a gente acompanha a vida de cada um e às vezes a gente começa a perceber que alguém está saindo do rumo e a gente fica preocupado, não é verdade? Nessa hora a gente se abalou. Ou seja, a nossa autoconfiança diz, você não está realmente confiando que Deus é bem absoluto, que Deus te ama incondicionalmente. Então a gente aprende o quê? A retomar esta fé verdadeira. Em falar em fé verdadeira, eu vou utilizar este livro aqui, que é o livro Existe um Modo Esplêndido de Viver, de autoria do nosso Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. E aqui, ele logo de cara, no capítulo 1, logo no início do livro, depois do prefácio, Cultivar a Vida, que é o capítulo geral, mas esse capítulo número 1, item número 1 é Conforme a Sua Mente. Ele vai contar duas histórias aqui para dar uma aquecida, né? Um é A Supersticiosa. Conta a história de uma senhora chamada Junko Fujita. Isso se passou há um bom tempo atrás, mas essa senhora, veja que interessante, ela nasceu em 1942, faz tempo já, né? E após ela concluir o ensino médio, ela fracassou na tentativa de ser admitida como funcionária de uma grande empresa, né? Então, ela resolveu ingressar numa faculdade. Acontece que essa Junko pensou em cursar a faculdade para se tornar-se professora. Ela fez a inscrição, vejam você, o número da inscrição é 149. Acontece que no Japão, né, no japonês, o número 4 e o número 9 são considerados, por algumas pessoas, claro, né, um número que traz azar. Né? É verdade, né? Muitos japoneses não gostam desses números, eu vou ler aqui para você, tá? E acreditam que estão ligados à morte e à dor, porque o número 4 pode ser lido como shi, que é morte, e o número 9 pode ser lido como sofrimento ou dor. Então tem gente que põe umas coisas na cabeça impressionante. Essa senhora, então, essa mulher ficou apavorada, porque, veja, nasceu em 1942, já tem o 9 e tem o 4. Depois foi fazer uma inscrição, 149, puxa vida. E ela diz, eu não sou uma pessoa de boa sorte mesmo, não vou conseguir entrar na faculdade, ingressar na faculdade. Tem muita gente assim por aí. Não é? Eu nasci num lar assim, eu nasci num lar assado, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aquilo, quando eu... Faz um teste aí e verifica quanto tempo você fica com a sua cabeça girando em torno do se. Se eu tivesse feito, se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado, se eu tivesse cursado. Ou no quando, né? Quando eu cursar, quando eu tiver dinheiro, quando eu isso, quando eu aquilo. E aí você não vive o presente, que é um presente. Então você está ou no passado, se eu tivesse feito isso, aquilo, aquilo, ou lá no futuro, quando eu fizer. Quanto cabe para o presente? Eu já fiz essa pergunta em uma palestra e pedi para o pessoal levantar a mão, né?
E praticamente eles confessaram, o público daquela época, que eles praticamente 80% ou até mais do tempo que eles têm, né, ao longo do dia, gastam em se e quando, ou seja, fica lá no futuro ou lá no passado. Portanto, vamos deixar de estar no se e no quando e vamos pensar no agora. O que aconteceu? Por sorte, a senhora Junko, ela tinha uma mãe que era adepta da Seicho no Ie. E ela diz, olha, escuta, filha, não existe esse tal de número que dá azar, 149, né? Pois o mesmo número 4 pode ser lido de uma outra maneira. Então você, no Japão, tem essa característica, né? Que você tem um ideograma e você pode ler o ideograma de formas diferentes, né? Com sons diferentes, a mesma escrita de sons diferentes. Então ela diz, olha, o 4 pode ser lido de uma outra maneira. Por exemplo, eu posso ler como jo, em vez de shi, né? E juntando 4 e 9, você tem a palavra yoku, né? Yoku, dekiru, que isto significa bem-sucedida com certeza. Olha que interessante, ou seja, esses números poderiam ser lidos de uma maneira, porém poderiam ser lidos de uma outra maneira diferente, um representando azar, dor, outro representando bem-sucedida com certeza. Veja como a nossa vida é feita de sentimentos e pensamentos, não é? Os sentimentos, quando eles se tornam bons, tornam-se bons também os meus pensamentos. Se eu estou com maus pensamentos, pensamentos negativos, sobre mim mesmo ou sobre uma outra pessoa, as circunstâncias da minha vida, eu preciso analisar, em primeiro lugar, como estão os meus sentimentos. Como é que eu me sinto como pessoa? Como é que eu sinto o ambiente ao meu redor? Eu me sinto uma pessoa merecedora de todas as coisas boas do mundo de Deus? Eu me sinto uma pessoa afortunada? Ah, mas eu tenho pouca coisa, eu tenho quase nada. Ok, mas o fato de você estar vivo nesse exato momento já é um milagre. Você vai dizer, como um milagre? Pense, por exemplo, para estar aqui com vocês agora, com você agora, conversando com você, através aí do seu canal, pode ser pela televisão, pode ser pelo seu computador, pelo seu celular, enfim. Mas para estarmos aqui, eu e você, veja quantas coisas precisaram acontecer. A minha família, do lado da minha mãe, veio da Itália. Então vamos lá, veio a minha trisavó e ela chegou lá com o meu trisavô no Rio Grande do Sul e ali se estabeleceram. Nasceram então, já tinham nascido na verdade, a minha bisavó e o meu bisavô, eram crianças ainda. Minha bisavó cresceu, etc. e tal, casou-se, porém o primeiro marido dela faleceu. Então ela casou-se pela segunda vez. Então veja só, se minha avó não tivesse casado pela segunda vez, a minha bisa, casado pela segunda vez, eu não estaria aqui. Então, eu estou aqui graças até a uma fatalidade, mas enfim, eu estou aqui. O meu avô nasceu desse casamento, minha bisa Edviges com meu avô Giuseppe. Meu avô Armando nasceu e ele estava lá no Rio Grande do Sul vivendo, até que uma empresa, uma indústria, convidou o meu avô para vir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, uma indústria de metalurgia na área de prata. Meu avô veio. Bom, muito bem. Pelo lado do meu pai, tive que o meu avô e a minha avó tiveram que vir para o Brasil porque nasceram em Portugal. A minha avó, também por parte de mãe, ela casou-se, mas se separou. Veja, se ela não tivesse separado, também eu não estava aqui. Vejam só a coincidência que teve que ocorrer até que a minha mãe conhecesse o meu pai e eu nasci. Então, eu sou fruto de um milagre. Quantas coincidências tiveram que acontecer? Quantos arranjos tiveram que acontecer? Às vezes, horas, minutos e segundos para que eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aqui. Então, você é fruto deste grande milagre. Então, não tem essa história de azar ou de ficar se lamentando. Vamos pensar como essa pessoa. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Aí sim, eu sou
uma pessoa bem-sucedida. E então a mãe desta senhora Junko ensinou ela a orar, a praticar os ensinamentos da Seicho no Ie e a encorajar-se, não é? Vamos, você consegue. E ela realmente ingressou nessa faculdade, fez o curso, depois ela se casou e aí o filho teve um filho. Esse filho começou a dar preocupação para essa mãe, porque veja, ela acabou se esquecendo que tinha um ensinamento grandioso nas mãos depois que casou, começou a trabalhar e deixou de frequentar as reuniões da Seicho no Ie. E isso é um problema sério, não é? A gente tem um tesouro aqui nas mãos, vê, de certa forma, um milagre ou algo grandioso acontecer na sua vida a partir da prática do ensinamento e, de repente, a gente esfria, se esquece daquilo que nos deu tanta alegria e tantas bênçãos. Bom, ela se esqueceu, o filho então nasceu, foi crescendo, etc. Tal. Veja, ela professora, mas o filho ia muito mal na escola. Ela já estava perdida, não sabia o que fazer, o que eu faço com o meu filho, etc. e tal. E o professor vai contando essa história. E aí ela resolveu retomar as reuniões da Seicho no Ie, voltar às reuniões da Seicho no Ie. E lá, então, foi orientada para dizer, olha, você está se esquecendo de um ponto importante, o seu filho é filho de Deus, acredite nele e elogie os pontos positivos do seu filho. Porque muitas vezes a mãe, o pai, eles ficam enraizados, né, naquela coisa que não está funcionando bem com o filho, naquele ponto que não está indo bem, e aí acaba esquecendo de olhar os pontos bons. Claro, o que eu tenho que dizer, isto está errado, eu tenho que dizer para o filho, isso está errado, mas eu também não posso me esquecer de dizer, parabéns meu filho, observando você, eu noto que você tem esta qualidade. Veja, observando você. Não é a história de dizer, meu filho queridinho, você é tão fofo, você é tão lindinho, você é tão fofo, não é isso. É dizer, você tem este dom manifestado e eu estou observando, parabéns. Olha, o filho gosta de montar, desmontar coisas, etc., mas ainda não está interessado muito na escola. Filho, notei que você tem uma capacidade incrível, você monta e desmonta coisas com muita facilidade, você monta quebra-cabeças, você monta, por exemplo, joguinhos, etc. Então, você vai elogiando nesse aspecto, a criança vai criando autoconfiança e essa autoconfiança vai, então, fazendo com que ele melhore em todos os aspectos. Então, o que aconteceu? Nessa época, a professora... a Junko, na verdade, não é professora, é professora, sim, professora Junko, né? Ela, então, passou a ter também, novamente, autoconfiança, acreditar no filho, elogiar o filho, orou bastante para o seu filho seguisse um caminho apropriado, então ela visualizava isso, e o que aconteceu, né? Desse modo, o filho conseguiu melhorar nos estudos, ingressar num colégio adequado, começou a participar ativamente das atividades extracurriculares, né, e fazia até uns bicos lá para ganhar um dinheiro. E aí vem a parte de confiar em Deus. Então, às vezes, a professora Junko, não é a professora Junko que é, então, casada com o nosso Supremo Presidente, tá? É uma professora que está aqui relatada no livro do professor Seicho Taniguchi. Ela, às vezes, ficava assaltada pelo pensamento de que o que será do meu filho? Mesmo ele tendo progredido, às vezes a autoconfiança dela baixava. O que fará depois, não é? Será que conseguiria um bom emprego? Preocupação de todos os pais, todas as mães, né? Será que o filho vai dar certo? Do neto e da neta também, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai ter um bom emprego? Será que não vai ter? Será que está trabalhando muito? Ou será que está trabalhando pouco? Essas preocupações assolam, não é? A cabeça do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dos tios, das tias, não é? Aí ela começa com essas preocupações, né? E às vésperas da formatura dele, né? O filho resolveu prestar exames vestibulares para ingressar numa faculdade e começou a estudar. Então ele conseguiu ser aprovado numa faculdade e lá se transformou completamente. Então veja, ele já estava numa crescente,
mas a partir do momento que ingressou na faculdade, um menino que no início não queria estudar, não gostava do estudo, etc. e tal, deu um salto enorme graças à confiança que a mãe teve em Deus. Ou seja, quando eu digo você é filho de Deus, você é capaz, você pode, eu confio em você, você está confiando num Deus vivo e usando a palavra que é vida. Quero frisar isso novamente. A palavra é vida. Então, quando você fala algo, você está dando vida a este algo. Então, você vai dizer, você é filho de Deus, você vai dar vida. Claro, é simbolicamente que eu estou dizendo. Obviamente que a pessoa já é vida de Deus. Mas quando eu atribuo a palavra à pessoa, ela passa a reconhecer isso dentro dela. O que significa? O que se transforma? Se transforma o sentimento que ela tem dentro dela mesma. Puxa, eu sou filho de Deus, eu me sinto filho de Deus. Esse sentimento vai fazendo com que a pessoa se transforme, mude a forma de pensar, e mudando a forma de pensar, muda a forma de agir, mudando a forma de agir, muda o destino. Na época em que o filho procurava emprego, a senhora Junko recebeu um telefonema do chefe do departamento de recursos humanos de uma empresa que disse: olha, o seu filho Hideki, ele é um jovem alegre e generoso. Ele estava fazendo lá os seus bicos, né? Gostaríamos de contar com ele como funcionário, ou seja, vamos efetivá-lo, pois é um jovem talentoso que a empresa está necessitando muito. E ele disse que ambos os pais são professores e, apesar de ele ser filho único, não parece que foi criado nesse ambiente. Às vezes as pessoas têm aquela ideia, filho único, filho mimado, etc. e tal. Então existia esse conceito naquela época. E aí então o senhor, né, o dono da empresa, ele manifestou essa fala, não é? De dizer, olha, puxa, seu filho nem parece que é filho único. Então, qual foi o método, ele perguntou, que a senhora utilizou para educá-lo tão bem? Olha que interessante, um filho que estava dando problema, não gostava da escola, mas graças à prática do ensinamento, ou seja, das orações, das palavras de elogio, da visualização da perfeição daquele filho, de dizer você é filho de Deus, a transformação ocorreu a ponto de uma pessoa, um encarregado, o chefe ou, na verdade, o dono da empresa, entrar em contato para dizer como é que este filho foi educado, qual foi o método, né? Então ela ficou muito feliz porque a senhora Junko, então, descobriu, na verdade, que tudo aquilo que ela havia praticado, ou seja, as sementes estavam dando frutos. E o professor, não é, conta um outro caso, e aí você pode, ao adquirir o livro, você pode depois ter contato com este outro caso, que fala sobre a doença de uma filha a filha foi curada. E o professor Seiichi Taniguchi, ele tem uma maneira muito gostosa mesmo de escrever livro, porque ele escreve, aqui pelo menos neste livro, uns relatos de experiência, e depois ele teoriza em cima desses relatos de experiência, ou seja, ele explica por que aconteceu aquilo, ou seja, a transformação do filho, a cura da filha. Ele vai explicar e justamente a explicação começa na página 24, na verdade, tá? 24, ele diz, construir a vida. Como vimos, todas as pessoas podem ser felizes com certeza. Ele está se referindo ao caso da senhora Junko e da outra pessoa, então, do relato de experiência que a filha foi curada. Este mundo fenomênico, nós chamamos de mundo fenomênico, este mundo aqui que nós estamos enxergando. O mundo espiritual também tratamos como um mundo fenomênico, mas vamos pensar, é um mundo da manifestação, é um mundo da sombra. Então, este mundo aqui fenomênico é o mundo da manifestação. Então, ele diz, este mundo fenomênico é um mundo da manifestação, isto é, mundo da projeção, ok? O mundo de Deus é perfeito e completo, sem doença, sem desarmonia, mas essa perfeição não é manifestada por inteiro no mundo fenomênico das 3 dimensões. Então veja, vocês estão vivendo aí numa tela. A tela tem 2 dimensões. Se vocês viessem onde eu estou agora, vocês iriam me ver em 3 dimensões, podemos dizer 4 por causa do tempo, não é? Mas vocês estariam me vendo de uma forma diferente.
Então vocês estão vendo aí a minha projeção, a projeção do preletor Marcos nessa tela de 2 dimensões. Não é exatamente o mundo projetado de forma exata, correta, como eu estou aqui nesse exato momento, mas ele é razoável, não é? Vocês conseguem ter aí uma noção de como eu sou e etc. Muito bem. O mundo de Deus é a mesma coisa. O mundo de Deus é um mundo de infinita beleza. Bom, se a gente olhar ao nosso redor, na própria natureza, nas manifestações da natureza, nas cores, na beleza do céu, um arco-íris, na beleza das cores das flores, nos insetos, tudo multicolorido, tudo perfeito, grandioso. Então, este é o mundo que se projetou, o mundo da imagem verdadeira, um mundo perfeito criado por Deus, que se projetou nesta tela do tempo e do espaço. É uma projeção. Ela pode se tornar muito próxima da realidade, nós chamamos de realidade o mundo criado por Deus, se nós mantivermos a nossa lente mental, o nosso foco mental aperfeiçoado, ou seja, a nossa mente. A mente é que projeta as coisas no mundo fenomênico. Então vocês vejam, a senhora Junco, uma hora estava feliz, outra hora estava triste, estava preocupada, mas quando ela foi ajustando o foco mental, o mundo de Deus pôde se projetar de forma perfeita. Vejam o que eu disse, quando eu ajusto o meu foco mental, o mundo de Deus pode se projetar de forma mais perfeita possível. Ou seja, já é perfeito, porque Deus é perfeito, não existe falha em Deus, então ele não pode ter criado falhas. E quando a minha mente está límpida, essa projeção é perfeita. Se a tela do seu computador, notebook, celular ou televisão estiver suja, não é a projeção que está chegando aí na sua casa que está com defeito, é a sua televisão, é o seu notebook. Então, significa que você precisa arrumar o seu notebook, não é verdade? Porque daqui está saindo um sinal que, embora não seja a perfeição do jeito que está aqui ao meu redor, vocês não estão enxergando tudo que está aqui ao meu redor, mas vocês têm uma noção do que é. Mas se tem algum defeito no seu equipamento aí, na sua tela, vocês não vão conseguir enxergar a coisa de forma perfeita. Então não adianta brigar aqui com o estúdio, né, com a gente onde nós estamos aqui. Você tem que arrumar o seu aparelho. É assim que funciona. Então o professor diz, não é? Apesar disso, quando conscientizamos nitidamente a imagem verdadeira, ou seja, o mundo da realidade, o mundo real criado por Deus, quando nitidamente, né, nos conscientizamos a imagem verdadeira do reino de Deus, ela pode se manifestar relativamente bem no mundo fenomênico. Ajuste mental, dependendo do grau de conscientização. Então, veja, nós podemos dizer claramente, e isso nas palavras do próprio professor Masaharu Taniguchi, que alguém que pôs os pés aqui nesta terra, que tinha um elevado, um maior grau de conscientização, nesse sentido que nós estamos trazendo, chamava-se Jesus Cristo. O próprio professor Masaharu Taniguchi fala isso. Jesus Cristo tinha um grau de conscientização, de unidade com o Pai, de unidade com Deus, que fazia ele ter uma grande autoconfiança, não nele próprio, porque ele dizia, não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus que está em mim. Este é o grau verdadeiro de autoconfiança. O grau de conscientização de Jesus Cristo, né, da unidade dele com Deus, com o Pai, era tal, isso lhe dava autoconfiança para curar pessoas, para abrandar o mar bravio, para andar sobre as águas. Tal era o grau de autoconfiança de Jesus Cristo. Claro, nós aqui estamos ainda desenvolvendo o grau de autoconfiança, mas é através da prática que nós podemos chegar lá. Até porque Jesus Cristo nos disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores.
Ele não estava se dirigindo apenas para os seus apóstolos. Todos nós podemos realizar grandes obras. Não estou me referindo a curar paralíticos, nem fazer pessoas andarem que estavam com muletas, nem nada, curar cegos. Não estou me referindo a isso. O fato de você estar harmonizado com as pessoas, do seu lar ser um lar paradisíaco, isto também é uma obra grandiosa. O fato de você amar as pessoas incondicionalmente, ajudar as pessoas a harmonizarem-se, criar um ambiente paradisíaco no seu trabalho, em todos os lugares onde você está, também é uma obra grandiosa. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus, porque os desafios vêm ou não vêm? Vêm. Os desafios chegam e a gente precisa aprender a vencer esses desafios. A Seite On Air diz que um desafio é uma grande oportunidade para ampliarmos a nossa conscientização de sermos filhos de Deus. Então, o professor continua na página 25. Daí, a importância de reconhecer a existência do reino de Deus, agradecer e buscar por ele. Falamos 3 aspectos importantes, então. Daí, a importância para quê mesmo? Para ampliarmos a conscientização de que somos filhos de Deus, de que o reino de Deus existe aqui e agora, para fazer com que a projeção do reino de Deus se torne cada vez mais próxima da realidade, aqui neste mundo fenomênico, como diz o professor. Pode se manifestar relativamente bem no mundo fenomênico, dependendo do grau de conscientização. Então, vamos voltar àqueles 3 pontos que eu falei? Vamos lá. Anote aí, hein? Daí a importância de você reconhecer. Reconhecer é a existência do reino de Deus, agradecer e buscar por ele. Então, reconhecer, agradecer e buscar. Tudo que é alegre e bom é manifestação do reino de Deus. Vou repetir. Tudo que é alegre e bom é manifestação do reino de Deus. E por isso devemos reconhecê-los, agradecê-los e manifestá-los por meio de palavras. Reconhecê-los, por isso devemos agradecê-los, por isso devemos manifestá-los. Reconhecê-los, agradecer-lhes, manifestá-los por meio de palavras, ok? Se assim não fizermos, eles não poderão se manifestar. Que palavras usaremos? De gratidão. Obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós precisamos tomar um outro cuidado. A nossa mente, normalmente, ela se dirige muito para o que falta. Então, às vezes, você está na sua vida pensando assim, puxa, eu queria ter isso, queria ter aquilo outro, e aí isso vai gerando insatisfação. E a insatisfação é um sentimento que nos afasta da gratidão. Grave isso no seu coração. A insatisfação nos afasta do sentimento de gratidão, podendo até gerar ingratidão. Então, quando eu fico insatisfeito, nossa, desanimo, posso ficar depressivo, triste, desanimado. Falta isso, falta aquilo, queria ter isso, queria ter aquilo, tal. Que tal começar a fazer até um diáriozinho do eu tenho? Eu tenho esta roupa, eu tenho este corpo, eu tenho esses olhos, eu tenho água, eu tenho uma cama, eu tenho, por mais simplesinha que seja a sua casa, por mais simples que seja a sua vida, comece a agradecer o que você já tem. Este ânimo que vai aparecer dentro de você, com certeza te conduzirá a um mundo muito mais feliz, muito mais livre. Continua, então, o professor justamente dizendo, podemos dizer, então, que a palavra constrói a vida. Então, ele nos alerta na página 27 também que a mente se manifesta no corpo carnal e no ambiente da pessoa que mudam conforme a mente dela. A isso chamamos de manifestação da mente. Então, este mundo é manifestação da mente e ele é manifestação dos sentimentos e das palavras que nós vamos proferindo ao longo do dia.
o mundo da existência verdadeira, que é obra de Deus, veja, o mundo da existência verdadeira, que é obra de Deus, é também conhecido como o mundo da imagem verdadeira, mas as pessoas ainda não reconhecem devidamente essa imagem original. Devemos sim, na página 28, treinar para contemplar com a mente a perfeição da imagem verdadeira existente por trás de um fenômeno. Tudo isso no livro Existe um Modo Esplêndido de Viver. Esse livro é disponível na nossa livraria virtual e também nas nossas associações locais, nos nossos núcleos, nas regionais e até mesmo nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Você pode adquirir esse livro aí através do nosso site, tá bom? E vai aparecer para você então o local, né? Ou seja, o endereço do nosso site para que você consiga então adquirir livros, não só esse, qualquer livro da Seichonoye. Porque esse livro vai trazendo outras histórias e outros ensinamentos importantes. O mais importante aqui que eu queria deixar para vocês é justamente nesse sentido de você, a partir de agora, utilizar o seu tempo para pensar e falar e sentir coisas boas, coisas do mundo da imagem verdadeira. Então pense no seguinte, se você está vivendo uma situação aparentemente não boa, não confortável, você não se prenda a esta situação. Vamos pensar no que nós falamos. A autoconfiança, fé. Você pode dizer para si próprio, a minha autoconfiança está abalada. Significa que a sua fé em Deus, num Deus vivo, está realmente abalada. Esta fé está abalada. Como é que eu recupero a minha fé? Então, primeiro pensando que Deus é perfeito. Deus é a existência real e é um Deus vivo. Primeira coisa é esse conceito. Segundo, eu sou filho de Deus. Portanto, eu sou filho da grande vida do universo, que é perfeita. Eu sou filho da perfeição. Mas eu tenho um grau de imperfeição. Olha a mente aí, não deixe ela invadir os seus pensamentos positivos. Firme a sua mente na perfeição, na imagem verdadeira, no mundo real. Pense, Deus é vivo, Deus é perfeito, Deus só cria a perfeição. Quem é perfeito só pode criar a perfeição. Mas este mundo fenomênico ainda não está apresentando a perfeição. Fixe sua mente em Deus firmemente e pense, Deus é meu Pai, Deus é minha mãe, Ele me abençoa, eu mereço ser feliz. Então esta situação não existe. Deus, esta situação não existe. Embora esteja manifestada, ela não existe. Ponto crucial no ensinamento da Seichonoye. Embora esteja manifestada, ela não existe porque não foi criada por Deus. Novamente, embora ela esteja manifestada, ela não existe porque não foi criada por Deus. Vá repetindo essas palavras para ampliar a sua autoconfiança, para ampliar, não é, a autoconfiança em Deus, para que você consiga ter ideias para resolver as situações ou que essa situação vá se encaminhando e você vai conseguindo encontrar o caminho ou, ao caminhar, vai enxergando as possibilidades de mudança dessa situação. Tem gente, por exemplo, que você diz para mim, mas meu filho, por exemplo, se envolveu com problemas sérios, ou drogas, ou então está depressivo, está passando por problemas muito sérios. Ok, negue este fato. Não estou dizendo para você não cuidar disso, né? Principalmente quem está passando por um problema que tem um filho, uma filha com depressão, né? Até com ímpetos suicidas, tal. Vá fazer tratamento, procure especialistas, ok, mas é muito importante que você ore fielmente negando isso. Não existe, meu filho é perfeito, minha filha é perfeita, ela é filha de Deus, traga esta filha para dentro de si, esse filho para dentro de si, traga ele para o seu Deus interior, abrace-o com este amor de Deus firmemente e continue nesta oração, não negligencie esta oração. Com certeza você vai ser encaminhado de forma que um especialista maravilhoso vai aparecer na sua vida se for necessário, amigos grandiosos vão se aproximar desse seu filho, dessa sua filha, para dar um apoio,
Você também vai mudar a sua forma de pensar, de falar sobre o seu filho, a sua filha. Então, tudo isso é necessário para realizarmos esta prática e para que esta prática, então, resulte na manifestação do bem, que é o bem real, né, no mundo da tela, do tempo e do espaço, que nós estamos chamando aqui de mundo fenomênico. Muito bem, eu escolhi aqui uma oração para fazer com vocês desse livro A Verdade em Orações. Belíssimo, olha, tem cada oração linda neste livro e profunda, muito profunda. Dá para você ler, inclusive, não é só uma oração, não são somente orações, na verdade são verdadeiras orientações que o professor Masaharu Taniguchi escreve neste livro. Os ensinamentos da Seicho-no aqui estão colocados com uma profundidade impressionante. E eu escolhi a oração da página 25. Este aqui é o volume 1 do livro A Verdade em Orações, são 2 volumes. E eu escolhi a oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu queria que você fechasse os olhos, e aí como você está assistindo aí em gravação, seria importante, se for o caso, você volta no ponto da oração e ouve esta oração algumas vezes, tá bom? Então vamos lá. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro de minha vida e sinto-me vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus, o meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, a cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando aos outros as ilimitadas capacidades e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão infinita. Em sinal de gratidão a Deus, dedico a Ele a minha parcela de tudo que recebo, dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar, informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como o de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos, rendo a Ele a minha imensa gratidão. Essas são as palavras de Deus para você. Volte, ouça de novo,
fique em posição de oração várias vezes ao dia. Veja, agradeço a Deus de que forma? Agradecendo, olhando tudo o que eu tenho e agradecendo. Tenho esta roupa, tenho a minha cama, tenho as minhas pernas ou tenho os meus braços. Nós temos um pretor lá do Japão que nasceu com um problema, não tem os braços, não é? A alegria deste homem de ter descoberto que era filho de Deus foi impressionante. Eu tive a honra de assistir uma palestra dele presencialmente lá no Japão. E ele contava, inclusive, que quando ele falou para o mestre, mas mestre, como é que eu posso ficar em posição de oração se eu não tenho os braços? E o mestre disse, e quem disse que são os braços físicos que devem ficar em posição de oração? No caso dele, não é? Nós colocamos as mãos assim. Veja que alegria de poder juntar as mãos diante do rosto. Então, na verdade, este pretor descobriu a grande alegria que mesmo sem ter dois braços, não é? Ele podia fechar os olhos e imaginar-se em posição de oração. A gente consegue transformar o mundo desde que a gente consiga enxergar as coisas de uma forma diferente. E eu queria então dizer para vocês, para finalizar, que justamente nesta oração aprendemos. Dedique a primeira parte do seu trabalho. O que significa? Deus, estou aqui trabalhando para você. Pense nisso. Claro, você vai trabalhar o resto do dia, mas Deus, nesse momento, concentro a minha mente e digo, estou trabalhando em teu nome, Deus. Pode ser um trabalho considerado simples pela sociedade, pode ser um trabalho considerado muito elaborado, ou então muito valorizado pela nossa sociedade. Não interessa, porque o juízo do ser humano varia muito de lugar para lugar e de pessoa para pessoa. Então, não importa o que você esteja fazendo, valorize isso. Mas eu estou desempregado. Tire a sua mente da parte negativa. Por quê? Trabalho é uma coisa, emprego é outra. Você pode estar desempregado. Trabalho não falta. Você pode arrumar a sua casa, você pode varrer a calçada dos vizinhos, você pode sair na rua para ajudar pessoas. Enfim, faça algo dedicando a Deus. Trabalho, os alimentos, tudo que for ou passar pela sua vida, faça agradecendo e reverenciando, dizendo, Deus me deu esta grande oportunidade de viver, agradeço a Deus, Pai, do fundo do coração. Desejo a você que seja um dia, que seja um ano, que seja toda a sua vida repleta de infinitas bênçãos. Minhas reverências e muito obrigado. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seite Noye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar.
Palavras de Luz 2025, Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado! Você já imaginou a transformação que a alegria de servir pode trazer para a sua vida e para o mundo? No curso Mulheres de Deus, as líderes da Associação Pomba Branca da Seite Anoye do Brasil se unem para uma jornada de transformação e propósito, onde cada mulher é capacitada a manifestar sua essência divina de filha de Deus. Neste curso, mergulharemos na essência da dedicação ao próximo e na força de liderar com propósito. A cada gesto, experimente como o ato de servir realizado com alegria ilumina caminhos, inspira gratidão e gera transformações profundas, tanto em você quanto na comunidade ao seu redor. Experiências imersivas aguardam você. Reconecte-se com sua verdadeira essência e participe de estudos profundos, práticas e cerimônias do ensinamento, vivências nos departamentos da organização, rodas de conversa, além de atividades reflexivas e interativas sobre sua trajetória como dirigente do Sagrado Movimento. Venha vivenciar a sublimidade de ser líder da Associação Pomba Branca da Seite Anoye do Brasil. Participar do curso Mulheres de Deus é um divisor de águas em nossas vidas. Em 2 ou 3 dias, temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Emoções afloram, autorreflexões, autoconhecimento, grandes aprendizados. Cada curso é único e determinante para nos sentirmos mais capacitadas, mais convictas, mais determinadas a nos tornarmos líderes melhores e a certeza de sermos filhas de Deus, capazes de ajudar a muitas mulheres a manifestar sua luz e a alegria de Deus em sua vida. É extremamente prazeroso vermos líderes saindo do curso entusiasmadas, felizes e com um brilho no olhar. Muito obrigada! Liderar é mais que um papel, é uma missão divina. Deixe a sua luz brilhar. Inspire-se e inspire outras mulheres a descobrir a alegria de servir e viver a verdade no cotidiano. Em 2025, as academias de treinamento espiritual da Seite Anoye do Brasil estarão de portas abertas. Venha viver essa experiência única. Inscreva-se agora no curso Mulheres de Deus e redescubra a alegria de servir. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, Academia de Minas Gerais e Academia da Amazônia. De 7 a 9 de fevereiro, Academia de Biúna. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, Academia de Curitiba e Academia de Goiás. 15 e 16 de março, Recife. 22 e 23 de março, Academia de Santa Tecla. 29 e 30 de março, Academia de Santa Fé. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2234 ou por e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulheres de Deus, vivendo a alegria de servir, liderando com fé e inspirando gerações para um futuro de luz e transformação.